profética para nós como igreja videira, no Brasil e no mundo, a palavra que Deus liberou sobre nós. Então nós vamos falar nesse mês, você vai ouvir muito sobre isso: restituição, coisas novas. Para quê? Para que possa se abrir, possa ativar algo dentro de você, para ativar aquilo que Deus tem, ativar a sua fé, ativar o seu espírito, ativar essa palavra também possa queimar o seu coração, para que você possa receber aquilo que Deus tem para você. Você não pode viver esse ano de 2025 como foi o de 2024. Tem coisas maiores para a sua vida. Ainda que o 2024 pode ter sido bom, o nosso Deus é um Deus de novidades. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão unidos a Cristo, se tornou nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que foi feita coisas novas. Você está unido a Cristo? Amém? Vou perguntar de novo: você está unido a Cristo? Então Deus fez coisas novas na sua vida. Nosso Deus é um Deus de coisas novas. Então esse é um ano de vivermos coisas novas do Senhor na nossa vida, mas também é um ano de vivermos restituições. É honra dobrada, dupla honra. Quem não tem algo para ser restituído nesse ano? Pastor, o que eu posso ser restituído? Será que eu tenho alguma coisa para ser restituído? Tem. Você sabia que até o seu tempo que você viveu distante do Senhor, ele pode ser restituído? Porque o Senhor, ele não conta os nossos dias que nós vivemos distante. Por isso que em Salmos, se não me engano, Salmo 94, agora esqueci o salmo certo, mas fala que nós precisamos aprender a contar os nossos anos, para que encontremos corações sábios. Que o Senhor nos ensine a contar os nossos anos. Por quê? Porque muitas vezes nós contamos nossos anos no dia a dia, ano a ano, mas tem anos na nossa vida que o Senhor não conta, Ele não considera. Por quê? Porque foram anos perdidos no pecado, no abandono, nos vícios. Os anos que Israel viveu na escravidão, eles não foram contados. Os anos que Israel viveu, o povo de Deus viveu distante de Deus, eles não foram contados. Por isso que há restituição para a sua vida. Os anos que você perdeu no pecado, distante de Deus, o Senhor quer restituir de uma maneira maior, uma intensidade maior, de uma paz, de uma alegria maior, de você viver algo maior no Senhor. Talvez você fique olhando: mas eu pedi tantos anos, 5 anos, 10 anos da minha vida, e agora, tem pouco tempo. O Senhor, Ele tem o poder de restituir. Você não tem, mas o Senhor tem. Ele faz o seu vigor aumentar. Sabe, a Bíblia mostra sobre Caleb e Josué. Caleb e Josué, um dia eles chegaram na terra como espias. Eu vou ler agorinha. Chegaram para espiar a terra que Deus tinha prometido a eles. E quando chegaram lá, eles tinham na média de 40 anos, 40 e poucos anos. E eles falaram: essa terra é boa, vamos entrar nela. Mas tinha outros 10 espias que não tiveram essa mesma visão. Falou: não, a terra é boa, mas tem muitos gigantes, as pessoas são fortes, nós não seremos páreo para eles, não vamos entrar. E as pessoas creram e não entraram. Passou-se 40 anos. Passou 40 anos. Aí uma geração já tinha se perdido. Josué e Caleb, esses espias, essas 10 gerações que tinham visto essa terra com esses olhos, tinham passado. Mas Caleb e Josué estavam lá. E eles entraram então ali. E a palavra de Deus diz que quando eles chegaram ali, ele já estava com 85 anos. 85 anos. Mas Caleb afirma que ali, com 85 anos, ele estava sentindo que ele estava com grande vigor, com uma grande saúde. Ele estava se sentindo jovem, a ponto de ir para a guerra, de guerrear novamente, com o mesmo vigor que ele estava quando chegou lá pela primeira vez com 40 anos. Ou seja, quando ele entrou nessa posição, o Senhor restituiu. Por quê? Porque ele creu. Então o Senhor restituiu.
o vigor, a saúde, a intensidade. Mesmo com 85 anos, ele era como um jovem de 40 anos. É isso que Deus tem para você também: restituição, restituição. Então, não esteja nesses dias apenas ouvindo essa palavra de restituição, de coisas novas, e achando que isso é aquela palavra que nós falamos, ou você vê as pessoas falando no final de ano: não, feliz ano novo, coisas boas vão acontecer, boas festas, bom ano, um ano abençoado. Não, toda vez que alguém profetizar sobre a sua vida, toma posse. Não faça disso algo vazio. Não faça da palavra profética que é liberada sobre você uma palavra sem sentido, uma palavra vazia de vida. Não, mas receba a palavra de Deus como algo cheio de vida de Deus. Essa palavra foi liberada sobre nós, de nós vivemos esse ano coisas novas, mas também de vivemos restituição. Receba ela na sua vida. Olha para você, olha para a sua vida, olha para trás. O que precisa ser restituído na sua vida? O que precisa? O que você precisa de restituição? Das crianças aqui até o mais velho, todos podemos experimentar restituição. Restituição de Deus. Restituição. Talvez a sua restituição é saúde. Você sofreu com muita saúde esses anos passados. O Senhor tem poder para restituir. Talvez a sua restituição é nos seus estudos. Você não conseguiu ir bem nos estudos. Você foi muito mal, não conseguiu aprender quase nada nesse ano que passou. O Senhor quer restituir um saber, uma sabedoria, uma inteligência que você não teve ainda. O Senhor quer restituir para você. O Senhor quer restituir vida financeira, algo que foi levado. Talvez você perdeu algo, perdeu um carro para fiscalização. Estava tão atrasado que não valia a pena pegar de volta. Foi embora. Uma moto, uma casa, uma terra, um lote. O Senhor quer restituir para você nesse ano de 2025. Eu já falei para você, um trabalho que você entrou, ficou lá no primeiro mês, era o trabalho dos seus sonhos, mas naquele mesmo primeiro mês, talvez no primeiro ano, a porta fechou, e você ficou sem o trabalho, e você ficou lá moreando. E agora? O Senhor, Ele tem para restituir também. Ele tem. Eu já passei por isso, de ter um trabalho lá em cima, ganhando bem, de repente a porta fechar, e as coisas ficar difíceis. Aí você entrar num trabalho ganhando bem menos, mas o seu currículo é para você ganhar mais, mas você está ganhando menos, e você ficou ali um tempo. O Senhor, Ele tem restituição para você. O favor de Deus é sobre a sua vida. Sabe, irmãos, quando nós cremos, nós vivemos a intensidade que Deus tem para nós, aquilo que Ele tem para você. Se você crer nessas duas palavras nesse ano, se apropriar dela, e é isso que eu vou falar hoje, a verdadeira restituição. Esse é o tema da nossa palavra de hoje. Eu queria que você prestasse atenção, queria que você se apegasse a essa palavra, tomasse ela para você como algo poderoso para a sua vida, para um startar da sua vida, para que cadeias sejam quebradas na sua vida, na sua mente, para que a sua mentalidade seja ativada para aquilo que o Espírito tem para fazer na sua vida. Porque não adianta você entrar no ano novo, mas se você entrar com a mentalidade velha, com pensamentos velhos, sabe, com viver um olhar velho, antigo, para as coisas antigas, para aquilo que passou, a nossa mentalidade ela precisa mudar. Se você quer entrar nesse ano, viver a restituição, viver as coisas novas de Deus para você, primeira coisa, mude a sua mentalidade. E a palavra de Deus diz em Romanos 12, que não devemos nos conformar com o mundo. Não se conforme com o ano que passou, não se conforme com as coisas que estão na sua vida, mas vive uma transformação, através de quê? Da renovação da sua mentalidade, da sua mente. Você vai viver uma mudança radical, uma metanoia. Essa mudança, ou uma metamorfose, mudança que ela vem de dentro para fora. Comece na sua mente. Eu sei que você entra nesse ano fazendo muitos planos, mas se você não mudar a sua mente, os seus planos serão como os do ano passado, do ano atrasado,
Vai ser como? Talvez você entrou esse ano falando: esse ano eu vou fazer academia, esse ano eu vou correr de volta ao lago, esse ano eu vou pedalar, esse ano eu vou começar um negócio, esse ano eu vou começar a ler a Bíblia, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou começar um devocional todo dia. Mas se você não mudar a sua mentalidade, passa a primeira semana, a segunda semana, no mês seguinte, de fevereiro, você já perdeu os seus alvos. Você já parou a academia, você já parou a pedalada, já parou o devocional, já parou a oração, já parou a leitura da Bíblia. Você parou, por quê? Porque a sua mente, ela está ligada ao passado, ao que passou, às coisas velhas. Ela precisa ser ativada, ela precisa ser renovada para você viver o novo de Deus, para você enxergar lá na frente. Porque toda vez que você começa a fazer as coisas, imagina, você começa a fazer academia, você espera alguma coisa com a academia, né? Você espera mais massa muscular, né? Você espera às vezes diminuir o peso, né? Aí você faz as primeiras semanas, os primeiros dias ali, parece que nada está mudando, nada está dando certo. Você olha para você, você vai para a balança, está a mesma coisa. Aí você fala: esse treino não está resolvendo nada. E você para. Você começa a orar e parece que as coisas estão do mesmo jeito. Você fala: não vou orar mais também, não está mudando nada. Já conversei com muitas pessoas. E a pessoa: não, pastor, estou orando, estou declarando, mas não aconteceu nada ainda. Pois é, precisa mudar a mentalidade, precisa perseverar. Sabe por que aquelas pessoas chegam nas Olimpíadas, aqueles atletas? Aquele é só atleta de ponta. Até aquele que fica no último lugar é um atleta de ponta no seu país. Ele é o melhor do país, por isso que ele está lá nas Olimpíadas. Aquelas pessoas, eles tiveram que mudar a mentalidade, mudar o drive, né? Precisou, porque eu já fui um atleta amador, né? Já participei de alguns campeonatos, em algumas modalidades. Olha, uma vez na nossa igreja lá em Goiânia, ainda nós vamos fazer aqui também. Vamos ver se nós conseguimos fazer esse ano, em nome de Jesus. É para o jovem, mas os adultos também podem participar. Que é as Olimpíadas Radicais. E um dia eu entrei nas Olimpíadas Radicais, treinei, fiz, né, corrida durante uns 2 meses, andar as Olimpíadas, 5 quilômetros. As Olimpíadas. Quando comecei as Olimpíadas, correr, quando eu estava na metade, já uns 2 quilômetros já corrido, 2,5, as pernas começou a formigar, esquentar o joelho, aquele desejo de parar, de desistir. Falar: por que eu tenho que correr? Por que eu tenho que chegar lá até o final? Por que eu não vou ganhar nada? Que eu paro logo. A mente começa, a mentalidade não está pronta, não está mudada. Então o que sua mente diz para você? Para, não está resolvendo. Para de correr, não chega até o final. É a mesma coisa para tudo aquilo que você começa nesse ano, para os seus projetos, para aquele negócio que você começa, que você te falou que vai tirar do papel. Eu tenho muitos projetos para esse ano, pessoais e como igreja. Tem muitos. Mas um dos meus projetos desse ano é o meu livro. É escrever um livro. Escrever um livro. E se eu não me atentar, vai chegar dezembro e o meu livro não vai estar pronto. Porque o Senhor já me deu o livro. Eu só preciso parar, ativar minha mente para escrever. Tanto eu como a minha esposa. O Senhor nos deu um livro, né? Um para cada. Cada um vai escrever um tema diferente. Tudo na sua vida, irmãos, precisa passar pela ativação da mente. Então no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 27. Hoje nós vamos falar sobre a perfeita restituição. Neemias, capítulo 3, versículo 27. Acompanhe a sua Bíblia ou acompanhe aqui no telão. A palavra do Senhor diz: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. O que eles viram lá, irmãos? Que a terra era boa, manava leite e mel. E este é o fruto dela. Eles trouxeram lá um fruto, né? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Quem eram os filhos de Anak? Eram os gigantes, homens grandiosos, gigantes, lutadores.
Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar. Esse primeiro relatório que eu estou falando para vocês é o relatório de 10 espias. Porque, só para contemporizar para você, Moisés estava próximo à terra prometida. Tinha mais ou menos 9 meses que eles haviam saído do Egito. 9 meses que eles haviam sido tirados, libertados da escravidão do Egito. 9 meses que eles estavam ali. E eles estavam próximos do Egito. Moisés então falou: eu vou mandar 12 espias lá na terra que o Senhor nos deu. Deus não mandou ele colocar espias lá, mas ele decidiu mandar. E foi uma tragédia para eles, porque esses espias, então ele pegou um de cada tribo. Um de cada tribo. Para 12 tribos que Israel tem, ele pegou um. Foram 12. E 10 espias chegaram com esse relatório para Moisés: Moisés, a terra é boa, mana leite e mel, mas lá a cidade é muito forte. A cidade é fortificada, tem gigantes lá, os homens são fortes, os jebuseus moram na montanha, os amorreus moram no pé do mar. Não tem jeito de nós entrar naquela cidade. Mas então Caleb e Josué trouxeram outro relatório, e a Bíblia diz que ele fez aqueles 10 se calarem. Falou: opa, para aí, deixa eu falar agora, faz silêncio. Então Caleb fez calar e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é muito forte, é muito mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que habita, aliás, que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Assim também o era a seus olhos. Então, irmãos, esse texto fala de algo que Deus tinha prometido para o seu povo. Quando Deus tirou o povo do cativo do Egito, o Senhor tirou e fez uma promessa. Ele tirou para levar para um lugar que manava leite e mel. Havia uma terra de provisão, uma terra de abundância, uma terra onde esse povo ia morar, ia viver, ia desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha para ele. A palavra de Deus diz que quando ele estava próximo, então Moisés mandou esses espias. Isso tem muito a ver com a nossa vida, irmãos. Tem muito a ver com eu e com você. 10 homens teve um relatório, 2 homens um outro relatório. 10 homens cheios de incredulidade, 2 homens cheios de fé. 2 homens com uma visão dos céus, 10 homens com uma visão natural, carnal, humana. 2 homens crendo na promessa, 10 homens cheio de dúvida, cheio de medo, cheio de pavor. E isso tem a ver conosco. Nós entramos nesse ano e nós temos falado sobre isso, que é um ano de coisas novas de Deus, um ano de restituição. E talvez você está aqui e que já participou da virada, nós falamos sobre isso, estamos falando de novo. E talvez quando você pensa nessa coisa nova, nessa restituição, aquelas vozes dos 10 homens ecoam na sua mente, ecoam dentro de você. Talvez quantos pensamentos você já teve de algo que você vai começar nesse ano? Talvez de um projeto, talvez de uma empresa, de um negócio, de uma representação, talvez de, sei lá, o que você quer começar, comprar a sua casa, o seu carro. E vem aquelas vozes contrárias: não vai dar certo, você não vai conseguir, olha para você, olha quem você é,
olha para a sua conta bancária, olha o que você tem guardado, olha para o seu dinheiro, olha para a sua família. Você não dá conta, você não consegue, você não vai avançar, não vai dar certo isso. Você é pequeno demais para guerrear. Nesses primeiros dias desse ano, você pensou em colocar os seus pés nas águas. Você pensou em entrar na terra prometida. Você pensou em entrar nesse lugar de provisão. Você decidiu ampliar o seu negócio. Você decidiu mudar de emprego, um emprego maior, melhor. Você decidiu fazer uma negociação maior, uma representação maior. Mas o que surgiu? Vozes contrárias. Vozes contrárias. Pastor, mas e aí, o que eu faço com essas vozes? Você vai aprender a mudar a sua mentalidade. Sabe, irmãos, eu te falo de mudar a mentalidade, é mudar mesmo, radicalmente. Eu vou te falar uma coisa. Se Deus diz para você que você é curado, a palavra do Senhor nos diz lá em Isaías 63, que pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições. Ele levou sobre ele na cruz. Mas quando o médico, você vai consultar com o médico, e quando o médico dá um diagnóstico, o que você faz? Você treme, você chora, você soa frio, de acordo com a palavra que ele te disse ali. Você te dá um diagnóstico negativo, você fica devastado muitas vezes. Mas você não se alegra quando você lê a palavra de Deus dizendo que você é sarado. Você não se alegra, não tem aquele saltar de alegria dentro de você quando você ouve a palavra de Deus dizendo que Ele já levou sobre si na cruz as suas maldições, as suas dores, tudo que te impedia de ter uma vida feliz, de ter paz, Ele levou sobre Ele na cruz. Aí você ouve isso e fica normal. Mas quando você ouve um diagnóstico médico, você treme as bases. Quando você vai para uma entrevista de emprego e lá o entrevistador fala: olha, infelizmente você não é o perfil da vaga. Aí você sai arrasado. Mas a palavra de Deus diz que você é abençoado. A palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. A palavra de Deus diz que Ele não poupou o seu filho. Se Ele não poupou o seu filho, o que Ele pouparia para te abençoar, para te dar? Mas você percebe que nós precisamos mudar a nossa mentalidade, para nós crermos, ter um coração incendiado pelo aquilo que Deus diz. A palavra de Deus, ela não é algo normal. Você não pode botar a palavra de Deus, irmãos, no mesmo patamar do diagnóstico médico. Pastor, mas você está desmerecendo o que o médico está dizendo, o diagnóstico dele. Não estou desmerecendo. O diagnóstico dele é baseado em fatos, em exames, que comprova talvez aquela doença, aquela situação. Mas eu decido crer muito mais no Senhor, que é poderoso, que fez você, que criou você, e Ele tem poder para todas as coisas, para remover toda célula doente na sua vida. Eu creio nele. Eu sei que o que o médico está dizendo é algo que é verdadeiro, que é baseado em fatos. Mas você é chamado para não andar baseado em fatos. Você é chamado para andar baseado em fé. Fé fala de duas coisas: fé fala de ousadia, fé fala de convicção. Muitas vezes você tem muita fé para crer na palavra de uma pessoa, de um médico, de um advogado, de um político. Sei que todos nós estamos com expectativa para a nova prefeita de Porá, e de fato nós temos orado por isso, que mudanças virão por aí. Mas nós não podemos confiar apenas no homem, na palavra de um homem. Nós precisamos orar, profetizar sobre essa cidade, declarar a palavra de Deus sobre essa cidade, porque a palavra de Deus diz: quando nós oramos pela cidade que nós estamos, ela é abençoada. E se a cidade é abençoada, a igreja também é abençoada. Amém, irmãos? Então nós temos que crer naquilo que Deus faz, naquilo que Deus diz, no seu poder, na sua graça, no seu favor. E Ele é por você, meu irmão, minha irmã. Ele é por você, Ele é por nós.
Hoje você precisa deixar os seus pensamentos negativos, que está ativo para ouvir o mundo, para ouvir a palavra do diabo, para ouvir o que as pessoas dizem, para ouvir a voz de Deus. Ativa o seu espírito, para ouvir a voz de Deus, para crer na palavra de Deus. Eu vou viver esse ano coisas novas, eu vou viver nesse ano restituição do meu casamento, restituição do meu esposo que foi embora, restituição da minha esposa que foi embora, restituição dos meus filhos. Talvez está perdido, talvez você perdeu o filho para as drogas, para alguma coisa, uma situação. O Senhor quer restituir para você, para sua casa, para sua família. Mas talvez você olhe para aquela situação e vê, não tem jeito. Então esses homens, eles olharam e viram grandes muralhas, viram grandes gigantes. Quem não tem medo? Mas nós precisamos decidir em quem nós cremos. O medo é quando você olha para você. Nós vamos ter, agora no final de janeiro, nós vamos ter uma imersão. Na verdade não é imersão, é uma reunião para empreendedores, ou para quem quer empreender, ou para quem já é empresário. O tema dessa reunião vai ser transformando desertos em jardim florido, que está dentro dessa palavra de restituição e coisas novas. E eu quero falar muito sobre questão de vencer o medo. Sabe por que muitas pessoas não lançam mão? Tem até talento, tem até habilidades, mas não lança mão por causa do medo. O medo que você tem não transforma a sua vida, não transforma os desertos que você passa em jardins floridos. Mas também no mês de fevereiro nós vamos ter uma imersão para toda igreja, que é para você experimentar algo de Deus. Eu quero ir mais fundo naquilo que nós temos ministrado aqui também. Então se prepare para essas duas imersões, uma para empreendedores, para empresários, ou para quem quer empreender. Você tem um sonho dentro de você? Essa imersão de empreendedores é para você. E vai ter uma outra para toda a igreja participar, que é algo para destravar mesmo a sua vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Porque, irmãos, há fortalezas que estão entre você e a bênção que Deus tem. Há fortalezas que elas se levantam entre você e aquilo que Deus tem para você. É por isso que você faz coisas e é muito resistido naquilo que você faz, em decisões que você toma, em um negócio que você começa, resistir do seu casamento, resistir do seu trabalho. Mas Deus tem coisas grandes, mas vai ter resistência, e você precisa saber como vencer essas resistências. A maioria das pessoas desiste no começo, ela não desiste no final, ela desiste no começo. E a palavra de Deus diz algo: melhor é o fim das coisas do que o seu. Porque muita pessoa começa bem. Nós tivemos agora a corrida do São Silvestre, né? Engraçado que a São Silvestre, as pessoas começam correndo, tem aquele pilotão da frente, sai desesperado. Vai ver um pilotão mais atrás, correndo ali mais tranquilo, né? Pilotão, normalmente alguém desse pilotão de trás que ganha. Mas você vê na metade, no começo da caminhada, da corrida, muitas pessoas parando, muitas pessoas saindo da corrida. Porque é nessas horas que a sua mente, ela vai jogar contra você. A sua mente, ela vai jogar contra você sempre. Se a sua mente não estiver renovada pela palavra de Deus, você não vai conhecer a boa, perfeita vontade de Deus, e ela vai jogar contra você. Ela sempre vai apontar suas debilidades, os seus fracassos, aquilo que você tem ou deixa de ter. É isso que a sua mente vai mostrar para você. E a mente daqueles homens mostrou para ele: não, tem muitas fortalezas para entrar nessa cidade de Jericó. O Senhor nos deu uma cidade, mas não tem como é que nós vamos entrar nela. São muitas muralhas, tem gigantes, tem homens grandes, são numerosos. Sabe, a mentalidade daqueles homens era tão pequena, tão medíocre, que ele chegou a falar: nós diante desses homens somos como gafanhotos, somos pequenos. Tão medíocre era a mente daquelas pessoas. Isso tem muito a ver conosco. Muitas vezes nós começamos os negócios falando: não, eu não dou conta disso. Uma das coisas que nós mais ouvimos
Uma das palavras que você mais ouve das pessoas e de você mesmo é essa frase: eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu não consigo. Eu não tenho. Eu não sou capaz de fazer isso. Essa é uma das maiores frases que você ouve de você mesmo e de outras pessoas que estão à sua volta. Mas também você ouve de outras pessoas a seu respeito. Quem você está ouvindo esses dias? No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz sobre as armas com as quais nós estamos equipados. O Senhor não chamou você e mandou você lá para Jericó, irmãos, para vencer, para entrar na terra prometida desequipado, sem arma nenhuma. Não, Deus colocou as armas certas na sua vida, e você precisa se apropriar dessas armas. Aqueles homens, eles pensou que ia entrar ali na força do seu braço. Quantas vezes você está pensando que a sua empresa vai prosperar na força do seu braço, no seu conhecimento, na mentoria que você vai fazer? Tudo isso é válido, mas tem algo muito maior do que isso. Isaac não colheu 100 por 1 por causa da mentoria que ele teve lá em Gerar. Não foi porque o rei Amalequita deu uma estratégia para ele, não. A palavra de Deus diz porque Deus o abençoava. Eu acho que você que tem negócio, você que tem empresa, você que vai abrir, você que deseja, eu acho que você, acho não, eu creio. Eu vou falar isso aqui na imersão para empreendedor. Você tem que se aprimorar, tem que estudar, tem que buscar conhecimento. Eu vejo muitas pessoas com muitos sonhos, mas não busca nada, não aprende nada. Como é que vai viver esse sonho? Eu quero ter uma empresa, mas o que Jesus já fez para aprender sobre empresa? Sobre ter um negócio, sobre ter nessa área sua? O que você aprendeu? O que você buscou? Está de graça que você tem na internet, tem no YouTube, muitos professores bons, tem aulas até de Harvard, você tem na internet de graça, gratuito, da USP, você tem de graça. Mas o que você já fez? Quanto tempo você gastou para aprender algo? Você não gastou nada. Você quer abrir uma empresa, você quer abrir um negócio, mas você não aprendeu nada sobre aquilo. Aí você simplesmente abre a sua boca e fala: eu não dou conta, eu não tenho, eu não consigo. Está bem, você não consegue. Você está ouvindo as pessoas erradas, você está com a mentalidade errada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai chegar no final do ano com os mesmos resultados, irmãos. O Senhor te chama hoje para coisas maiores. Ele te chama para você se encher da palavra, se encher dele, se encher da vida, buscar algo novo, buscar algo grande do Senhor. Não olhe para você, não olhe para a sua capacidade, não olhe para o que você pode fazer. Aqueles homens olhou para si, eles não olhou para Deus. Eles esqueceram que Deus tinha tirado eles do Egito. Se você está aqui nessa noite, Deus também te tirou você do Egito, tirou você da sarjeta do pecado, tirou você das garras do diabo, tirou do lugar que não produzia, do lugar de morte, colocou você no reino. Se acha que esse Deus não vai cuidar de você, não vai prosperar você, não vai restituir você, não vai fazer coisas novas na sua vida, não vai te abençoar? O que você acha? Aquele que tirou você do inferno não vai te abençoar, meu irmão? Quer dizer, você creu nele para ele te tirar você do inferno, mas você não vai crer para ele prosperar você e restituir você? Aqueles homens, 10 espias, tinham visto a mão poderosa de Deus no deserto, sair das garras de Faraó. Mas agora ele falou: não, esses homens são fortes demais, não dá conta. Ou seja, ele olhou para si mesmo. Para onde você está olhando nesses dias, nesse começo de ano? Para onde você está olhando? Você está olhando para você? Você está olhando para suas debilidades? Para sua conta bancária? Você está olhando para o que as pessoas dizem? Vou fazer uma viagem recente, dias próximos, né? E minha mãe, meu pai sempre ligam para mim, né? Mas tem outras pessoas que falam, né? Você fala que vai viajar, fazer uma viagem longa, aí sempre tem alguém que fala: mas essas estradas estão tão perigosas, né? Você viu aquela ponte que caiu? Você viu aquele acidente que teve, matou toda a família? Você viu aquela situação assim? Aquele povo que estava viajando e foi assaltado da viagem. Aí o que acontece dentro de você? O que surge quando você ouve
Palavras negativas. Surge o quê? Medo. 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 Aqueles 10 espias começaram a trazer palavras negativas sobre a terra que Deus tinha prometido para aquele povo. E a população era mais de 1 milhão de pessoas. Começou a ter o quê? Medo. Medo de ir para aquele lugar. Medo de ir no lugar da bênção. Medo. E eu preparando a palavra e lembrando dessas coisas, né? Minha mãe falando, cuidado, tá chovendo demais, final de ano, muita, né? Tá cheio demais, isso, perigoso, que não deixa ir para frente, outro dia. E as pessoas falando também, não, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. E o que que acontece? Paralisa. Talvez você tenha um negócio para começar esse ano. Por que eu estou falando de negócio? Porque eu sei que Deus vai levantar muitas pessoas para ter negócio aqui na igreja, para ter empresas, fazer negociações grandes, ser profissionais liberais. E eu quero que a sua mente seja destravada, que você tenha uma mente alinhada com a mente de Cristo. A palavra do Senhor fala que nós temos a mente dele, mas você prefere usar a mente humana apenas, para enxergar de maneira humana, como aqueles 10 espias. E às vezes você fala, não, vou abrir um negócio nessa cidade. Aí as pessoas falam, por que para você? Você está doido, você vai abrir aqui em Porá um negócio, uma cidadezinha dessa? Você tem que ir para Goiânia, você tem que abrir em uma cidade maior. Aqui já deu o que tinha de dar, aqui já está saturado. Você fala, não, vou abrir um negócio nessa cidade. A pessoa fala, olha para você e fala, mas você tem dinheiro? Você tem dinheiro para abrir? Você não tem dinheiro, como é que você vai abrir? Aí o que que faz? O que que acontece? O medo entra no seu coração e você para. Aí chega o ano que vem, você está no mesmo lugar, não saiu do lugar, está patinando no mesmo lugar. O Senhor fala no 2 Coríntios 16, 2 Coríntios 10, 4, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. As nossas armas são poderosas em Deus para quê, irmãos? Para destruir o que, irmãos? Por que você vai permitir as fortalezas na sua vida? As fortalezas do medo, as fortalezas da incapacidade, fortaleza da incredulidade, fortaleza da dúvida. A palavra de Deus está dizendo que as armas que Ele te deu é poderosa nele para destruir essas fortalezas. Então destrua ela na sua vida. Destrua de uma vez por todo o medo, a inconstância. Destrua de uma vez por toda, meu irmão, a sofisma na sua vida, a altivez. O que é altivez? É o orgulho. Eu dou conta, eu consigo, eu vou fazer, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda. As armas é poderoso para destruir isso, porque você não vai conseguir na sua força do seu braço. Nós temos a nossa altivez, o nosso orgulho se levanta contra o conhecimento de Deus. Você decide crer no seu conhecimento, se apoiar no seu conhecimento, e você não ora, não busca. Ele está dizendo, levando cativo todo pensamento, a quê, irmãos? A obediência a Cristo. Fala assim comigo: nessa noite eu levo os meus pensamentos cativos em obediência a Cristo. Deixa os seus pensamentos ser conduzidos pelo Senhor Jesus. Não se apoie no que você enxerga, não se apoie na sua mentalidade humanista, humana, na mentalidade do mundo, mas se apoie naquilo que Deus diz. O inimigo ele tem levado muitos dos seus filhos a viver travado nessas fortalezas. Em Josué 6, 1:5, a palavra de Deus diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei em tuas mãos Jericó, o seu rei, os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a
uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, tocando a trombeta longamente, a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Fala assim: glória a Deus. Não é na sua força, meu irmão, é no poder do Senhor Jesus. Aqui o Senhor está dizendo para Josué como que ele deveria fazer para entrar naquela cidade. A cidade estava fechada, estava lacrada, mas tinha uma senha, tinha um código de acesso. Irmãos, lá em Goiânia tem um aplicativo chamado iFood. Acho que tem outros lugares, aqui em Porá não tem ainda. Mas era tão ruim quando você pedia algo e o entregador chegava na sua porta, você ia lá fora para buscar seu negócio, sua comida, e ele falava: qual que é o código? Aí você não lembrava do código. Aí a pessoa não queria entregar o seu negócio. Você tinha que voltar lá dentro, pegar o seu celular, abrir o aplicativo para ver qual que era o código, para você pegar a sua encomenda. Você sabia que tem código celeste também? Tem códigos espirituais. As bênçãos estão liberadas, mas se você não tiver o código para acessar essas bênçãos, você não acessa. Estava lendo uma reportagem, acho que ontem, sobre Porá. A prefeita assumiu, mas quando foi olhar nessa semana, as contas da prefeitura não tinham código de acesso. Ela não sabe o que tem dentro da conta, se tem muito dinheiro, se tem pouco, mas independente se tem muito ou pouco, é nessas contas que entram os recursos federais, estaduais, os recursos dos impostos, entram nessas contas da prefeitura. Se ela não tiver o código de acesso, pode estar lotado de dinheiro, a prefeitura vai padecer, a cidade vai padecer. Mas como é que faz para ela ter acesso a essas contas? Precisa do código de acesso. Quando você perde o seu código de acesso da sua conta, como é que você fica? Você fica feliz? Porque sem o seu código de acesso não tem como você pegar, sei lá, no caixa, tirar o dinheiro, passar o cartão. Quando a sua senha vence ou você perde ela, é um transtorno. Você precisa do código de acesso para acessar as bênçãos. E Deus está falando aqui para Josué como que ele faz para acessar a terra prometida. Então ele dá o código de acesso. Qual? Ele fala: olha, você vai rodear a cidade durante 6 dias. No último dia você vai rodear 7 vezes. E no 7ª vez você vai gritar, vai tocar a trombeta de carneiro e vai gritar. Esse era o código de acesso para aquele povo entrar. Não eram as armas, não eram as espadas, não eram os carros de boi, não eram os carros de guerra, não eram as roupas de guerra. Não, era um código de acesso celestial, espiritual, que eles iam, quando eles acessassem esse código, as muralhas cairiam por terra. E isso aconteceu. O Senhor também está dizendo para você hoje, tem coisas que você também precisa desse código de acesso. É a fé, é a ousadia, é a palavra. E aqui a palavra de Deus está dizendo que o sacerdote precisava tocar a trombeta de chifre de carneiro. Deus deu a especificação certa. Não é qualquer trombeta, não é qualquer chifre, era o chifre de carneiro. Isso aponta para quê, irmãos? O carneiro aponta para Cristo. Não se usa chifre de carneiro, né, para tirar o chifre desse carneiro. Esse carneiro teria que ser morto. Então aponta para Cristo, o Cristo morto. O Cristo morto, a palavra de Jesus que morreu na cruz, tem poder. E quando nós falamos essa palavra, ela libera algo na nossa vida. Cadeias caem por terra, muralhas caem por terra, sofisma cai por terra, engano, mentira, fortalezas na mente cai por terra. Tudo aquilo que se levanta contra nós, quando nós proclamamos a palavra do Senhor, quando nós proclamamos a palavra de vida, quando você proclama a palavra de vida,
essas muralhas caem por terra. Então as fortalezas são a mesma na nossa vida. O nosso inimigo é o mesmo, é o diabo. É o mesmo inimigo que estava lá diante do povo de Israel. São os mesmos inimigos que enfrentamos. Mas a palavra de Deus fala em Romanos que nós reinaremos em vida. Nós comeremos o melhor dessa terra. Isso já foi nos entregue, já foi entregue a você. Está na sua porta, a bênção está diante de você. O que eu preciso, pastor? Você precisa do código de acesso. Existe um código para acessar essa bênção. Existe um código. Já está pronto, a obra está consumada. Mas agora você precisa acessar. A Bíblia fala também em Efésios que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, a bênção já foi liberada sobre você. Agora o que ela precisa? Se tornar real na nossa vida. Se tornar real. E como é que ela se torna real? É de maneira aleatória? Não. É acessando de uma maneira específica. Pela fé. Pela fé. E fé fala de duas coisas, pelo menos duas coisas: ousadia e convicção. No livro de Romanos capítulo 4, 17, a palavra de Deus diz que a fé vem de Deus. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Fala de Abraão. Deus chamou Abraão de pai de nações, pai de multidões, sem ele ter um único filho. Abraão não tinha filhos. Sua esposa Sara é estéril. Não tinha medicina como temos hoje. Não tinha como fazer ir lá no médico, né, e ele fazer lá um tratamento. Mas Deus chamou Abraão: você será pai de uma grande nação. Ou seja, a bênção já estava liberada sobre Abraão. A bênção já estava liberada sobre aquela família. Mas o que acontece? Eles não tinham acessado ainda a bênção, porque não tinha filhos. Mas a palavra de Deus fala que ele creu. Ele creu na palavra de Deus. Ele creu que Deus tinha falado que ele ia ser pai de multidão. Ele creu nessa verdade. E ele se enxergava, ele se via como pai de multidão. Ele se via como Deus o chamava. Como é que você se vê? Você se vê como alguém perdido no mundo? Você se vê como alguém largado? Alguém que nasceu sem a obra do acaso? Alguém que nasceu sem propósito? Ou você se vê como está lá escrito em João capítulo 1, versículo 12, que todo quanto creram, deu-lhe o poder de se tornarem filho de Deus, a saber, os que creram no nome de Jesus. Quem crê no nome de Jesus aqui? Quem crê no nome de Jesus aqui? E por que você se vê como alguém perdido? Por que você se vê como alguém sem direção? Abraão não tinha filho, Abraão não tinha riqueza de ser o pai de uma multidão ainda. Mas ele se via como um tal. Você é filho de Deus. Você é como ele. Mas como é que você se vê? Você se vê de fato como filho de Deus? Mesmo ainda morando na casa mais simples, mesmo ainda não tendo a sua casa própria, mesmo não tendo o seu carro, mesmo não tendo riqueza, mesmo, sei lá, estando desempregado agora, mesmo talvez lidando com a enfermidade agora, você se vê como filho de Deus? Ou essas coisas que você está passando tem determinado quem você é? Como você tem se visto? Abraão não tinha filhos, mas se viu como pai de multidões, porque ele creu no Senhor Jesus, creu no poder de Deus. É preciso proclamar a restituição, precisamos tocar a trombeta, precisamos proclamar a palavra. O que é, pastor, tocar a trombeta? A trombeta é a palavra de Deus. O Senhor manda então aquele povo tocar, o sacerdote tocar o shofar.
O shofar é a trombeta. E o que ele representa? Representa a Cristo. Representa Cristo. Nós precisamos tocar. Nós gostamos de levar histórias tristes para frente. Oh, mas como nós gostamos de alongar uma história triste. Nós gostamos de chegar para uma pessoa e contar uma história triste que ouviu de alguém, que ouviu de outra, que ouviu de outra, e agora você está contando para essa, que essa conta para outra, e para outra, e para outra. Mas não é isso que vai mudar a vida de ninguém, nem a sua. O que vai mudar a nossa vida? O que vai trazer a restituição? A palavra de Deus fala que é tocar o shofar, tocar a trombeta. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, a palavra de Deus diz: então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então, chifre na Bíblia aponta autoridade, poder. Então, quando você pega o seu shofar, a sua trombeta, para tocar, você está liberando poder. Você está liberando poder na sua vida. Você está liberando poder na sua casa, na sua família. E que trombeta é essa? É a palavra de Deus. Quando você proclama ela, quando você declara ela. Aqueles homens, eles entraram em Jericó, após o sacerdote tocar a trombeta. A Bíblia diz que primeiro o sacerdote ia tocar a trombeta. Quando ele tocasse a trombeta, que toda a multidão ouvisse primeiro o toque da trombeta, então todos eles iriam gritar. Iriam gritar. Então primeiro nós ouvimos a trombeta. O que eu estou fazendo aqui hoje com você? Tocando a trombeta. Eu estou tocando a trombeta para que vocês depois possam dar o grito de vitória na sua vida. Eu estou liberando a palavra sobre você. Tocar a trombeta é liberar a palavra de Deus, a palavra da vida. Eu estou aqui tocando a trombeta para você. E quando eu toco a trombeta, enquanto eu toco, você está ouvindo que aquilo que você está ouvindo seja como que está lá em Lucas, se não me engano, Lucas 5, que é o homem que ouve a palavra do Senhor e pratica e vive por ela. Ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha, que mesmo que venha tempestades da vida, não acontece nada. Que você possa estar recebendo essa palavra de hoje na sua vida, para que você possa dar o grito de vitória. Porque a trombeta, o chifre, ele não usava lá chifre de metal, ou aliás, trombeta de metal. Era de chifre de carneiro, que tinha um significado espiritual, que apontava para Cristo, o cordeiro que foi morto. João viu aqui o cordeiro que tinha sido morto, mas que tinha 7 chifres. Por que 7 chifres? Porque o número 7 fala de algo completo. Toda vez que você vê na Bíblia o número 7, fala de algo completo, algo pleno. Então, qual foi o dia que Deus descansou? 7, porque foi o dia que a obra estava completa. Então ele descansou. Então o 7 fala de algo completo na nossa vida. Então por isso que João viu Jesus com 7 chifres, ou seja, um poder completo. Poder completo no universo. Ninguém tem um poder como o poder do Senhor Jesus. Só Ele tem um poder pleno e completo. Então Isaías, aqui em Apocalipse, fala disso, do poder completo do Senhor. Então nós precisamos o que, irmãos? Confessar a palavra. Esse é o ano de você confessar a palavra, declarar a palavra. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Por isso você precisa estar aqui no culto, você precisa vir para as reuniões, você precisa ir para a célula, para você receber a palavra, receber o toque da trombeta. Para quê? Para depois você declarar essa palavra, você gritar essa palavra, você confessar essa palavra. No livro de Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: despojando os principados e as potestades
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Senhor Jesus, Ele tem todo o poder e autoridade. Você não precisa ficar tendo medo dos seus inimigos. Aqueles 10 espias ficaram com medo dos seus inimigos. Porque, deve ser, você está perguntando, pastor, mas por que o povo de Israel tinha que expulsar aqueles povos, aqueles moradores daquele lugar? É porque aquela terra, irmãos, tinha sido dada para Abraão. Já tinha sido dada a Abraão, era deles. Mas pelo fato de eles terem ido como escravos para o Egito, se tornado escravos no Egito, eles perderam acesso àquela terra. Quando eles voltaram, já tinha moradores lá. É como se eu tivesse sua casa, foi para São Paulo e você voltou de novo, depois de tantos anos. Chegou lá, tinha invadido a sua casa, tinha moradores. E agora o que você tem que fazer? Expulsar os moradores. Por quê? Porque a casa é sua. E aquela terra era daquele povo, era do povo de Deus. Mas já tinha pessoas que tinham invadido aquele lugar e fortificado as cidades. Mas a palavra de Deus está dizendo: você enfrenta esses mesmos inimigos, mas o Senhor está dizendo que Ele despojou os seus inimigos, despojou os principados que levantam contra você, levantam contra o seu casamento, levantam contra o seu negócio, contra a sua família. Todos os principados se levantam contra você, contra as suas finanças, contra a sua saúde. O Senhor Jesus já despojou todos eles de poder. Lá na cruz, Jesus triunfou sobre eles. Amém, irmãos? Você pode dizer glória a Deus? Foi pelo sangue de Jesus, está lá em Zacarias 9, versículo 11, não vai dar tempo de nós lermos. Que pelo sangue de Jesus, pela aliança do sangue, o Senhor nos tirou da cova, que nós éramos cativeiros, nós éramos cativos, mas o Senhor nos tirou de lá, e agora Ele nos chama: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Que você possa estar preso à esperança, às promessas de Deus para a sua vida. A pessoa fala: se você deve se apegar a algo, ao que? Aquilo que te traz esperança. E o que traz esperança na sua vida? Na minha vida, são as promessas de Deus, são as promessas dEle. Deixa o Senhor te prender essas promessas hoje. Deixa o Senhor te prender as promessas dEle, se prender a esperança, a expectativa que Deus tem, das bênçãos de Deus na sua vida. Deixa Ele te prender. É necessário. Eu queria até o final, queria chamar os irmãos do louvor. Queria também que os irmãos já preparassem a ceia também. É necessário nós crermos até o final. Já falei disso no início, eu antecipei. As pessoas, elas não chegam até o final, elas não chegam até o fim. É costume de nós ouvirmos as pessoas falando: pastor, mas eu já orei, eu orei essa semana, eu orei esse mês, mas não consegue permanecer orando. Pode segurar a ceia um pouquinho, só prepara ela. Só prepara, não precisa distribuir agora não. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento, irmãos. Você vai ser tentado a parar, você vai ser tentado a não crer até o final. Você, o inimigo, vai se levantar, as muralhas vão vir, os levantes virão contra aquilo que você está crendo, contra aquilo que você está orando, contra aquilo que você está declarando, contra aquilo que você está profetizando, contra a bênção do Senhor na sua vida, e vai fazer você desistir, como aqueles 10 espias que chegaram lá e falaram: não, aquele lugar não é para nós, aquela bênção não é para mim, aquela bênção não é para nossa família. Você precisa crer, é necessário você crer até o final. É necessário você orar, como o Senhor falou para aquele povo rodear a cidade 7 vezes. 7 vezes, por que 7 vezes, pastor? Porque o 7 representa algo completo. Você precisa orar até acontecer na sua vida, você precisa crer até acontecer, você precisa declarar a palavra, tocar a trombeta até
a promessa se tornar real na sua vida, até as fortalezas cair por terra, até a bênção se tornar real na sua vida. Enquanto não tornar real, não pare de orar. Eu sei que você tem promessas de Deus. Eu tenho meus alvos pessoais, mas eu também tenho um alvo como igreja. E nós temos um alvo de comprar o nosso prédio próprio nessa cidade, desse ano de 2025. É promessa de Deus. E eu vou crer até o fim, até entrarmos nesse prédio. Até entrarmos. Precisaremos aí de pelo menos de 1 milhão, 1,5 milhão. É muito. Poderíamos dizer, talvez tenha alguns, mas é muito, pastor. Nós somos pouco ainda. Não olhe como os 10 espias. Olhe como aqueles 2, Caleb e Josué. Eia, subamos e possuamos. Eia, subamos e possuamos as bênçãos, a terra, o casamento, o negócio, aquilo que Deus tem para você. Hoje é dia de você subir. Hoje é dia de você possuir. Não olhando para o seu tamanho, não olhando para a sua capacidade, não olhando para você mesmo, mas olhando para o Senhor Jesus. Olha para Ele, olha para o Deus poderoso, olha para o poder dEle. Ele já te capacitou com armas, Ele já te deu as ferramentas certas, que são as suas armas para você alcançar aquilo que Deus tem. Que o Senhor Jesus seja o centro da sua restituição. Senhor Jesus, possa liberar hoje algo sobremodo excelente no seu coração, para que você possa transbordar debaixo dessa verdade do Senhor, de restituição, de coisas novas na sua vida. Amém. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Queria que você orasse por 1 minuto só, debaixo dessa palavra que foi liberada hoje. Verdadeira restituição. Você está no início do ano. Hoje é dia de você mudar a sua mentalidade. Não viva com a mentalidade dos 10 espias, que olha para tudo, para todo lado, encontra dificuldade em tudo. Hoje é dia de você ter a visão dos 2, Caleb e Josué, de dizer: esse ano eu vou ter restituição na minha vida, esse ano eu vou viver coisas novas, esse ano eu vou avançar no Senhor, esse ano eu vou viver coisas grandes, esse ano eu vou abrir aquela empresa, esse ano eu vou aumentar a minha empresa, esse ano eu vou prosperar financeiramente, esse ano eu vou ter todas as minhas dívidas pagas, esse ano eu vou viver um casamento melhor, esse ano, começa a declarar na sua vida, começa a declarar o melhor de Deus, começa a ter uma visão, começa a profetizar, começa a tocar a trombeta agora. Uma vez que você ouviu a trombeta, agora é hora de você gritar o grito da vitória. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre esses meus irmãos, que eles viverão um ano de restituição, um ano do poder de Deus, um ano de experimentar o sobrenatural. Eles não vão olhar para as debilidades, não vão olhar para o mundo, não vão olhar para as coisas, mas vão olhar para o Senhor Jesus. Quando eles contemplar o Senhor, serão transformados naquilo que o Senhor é, no poder que o Senhor tem. Muralhas cairão por terras, quando eles abrirem a boca para falar, cadeias cairão por terra, a dúvida, a incredulidade cairá por terra. Mas quando ele profetizar a sua palavra, quando declarar a sua palavra, coisas novas sairão da terra, coisas criativas acontecerão na vida deles, milagres criativos acontecerão na sua vida, porque eles ousaram a profetizar, ousaram a declarar a palavra do Senhor, a tocar a trombeta, em nome de Jesus, como um ato profético. Eu queria te convidar a gritar agora. Prepara aí o seu pulmão, prepara aí sua garganta, fala aqui, solta aí o pigarro da garganta para você dar um grito agora. Mas é um grito qualquer, não é aquele grito de que alguém está no estádio, não. É um grito profético. Naquele dia que o Senhor mandou aqueles homens gritar depois de ouvir o toque da trombeta, talvez aqueles homens nunca tinham gritado na vida. Para eles era algo fora do normal gritar diante de uma muralha.
Talvez você não tenha costume de gritar e falar: pastor, por que eu tenho que gritar? Você não tem que gritar se você não crê. É só para aqueles que crê. Você vai dar um grito de fé, um grito profético, um grito onde esse grito é para que todas as muralhas que estão diante de você, entre você e o lugar da bênção, seja quebrada de maneira profética no nome de Jesus. Você quer gritar nessa noite? Você quer ser ousado? Você tem gritado muitas vezes, talvez você já gritou palavrões, já disse bem alto: eu não dou conta, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Mas hoje é o dia de você gritar de maneira profética. E você vai dar um grito. É um grito mesmo. Um grito. No 3. 1, 2, 3. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Veja diante de você as muralhas caírem por terra. Veja diante de vocês o acesso às bênçãos. Veja diante de você algo novo acontecendo. Veja diante de você a restituição na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode distribuir a ceia. Pode distribuir a ceia agora. Você só pode gritar nessa noite porque Jesus vive. Você só pode gritar nessa noite porque Ele morreu por nós na cruz, mas ressuscitou o terceiro dia. Nós só podemos crer que as muralhas cairiam por terra já diante de nós, porque Ele é por nós. Ele despojou principados e potestades na cruz. Ele triunfou sobre o diabo na cruz. Ele triunfou sobre a morte na cruz. Ele triunfou sobre a pobreza na cruz. Ele triunfou sobre a miséria na cruz. E Jesus triunfou sobre a doença lá na cruz. E hoje nós podemos gritar. Hoje nós podemos declarar a palavra, profetizar, porque Ele é por nós. Amém. Todos pegaram o seu cálice. Se você é batizado, pode cear conosco. Oh Espírito Santo de Deus, hoje nós fazemos isso em memória dEle, em memória de Jesus, em memória da obra completa, consumada. Por isso que João viu Ele na glória, com 7 chifres, 7 olhos, porque Ele estava completo de poder e autoridade. A sua obra na cruz foi completa, o sacrifício perfeito. Oh, glória a Deus, aleluia. Rebalá, um decanta, rebalá. Oh, decanta, lebará. Oh, Espírito de Deus. Todos pegaram o seu cálice, o seu pão? Levanta seu pão ao céu. Repita comigo, fala assim: Senhor Jesus, esse é o teu corpo que foi moído na cruz por mim. Por esse sacrifício eu recebi uma vida nova, eu recebi restituição, eu recebi perdão. Através do seu sacrifício eu posso reinar em vida, eu posso reinar em vida. Senhor Jesus, um novo caminho foi aberto pelo Senhor na cruz. E essa obra, ela é completa e está liberada sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus. Pega o seu cálice, levanta aos céus e fala: Senhor Jesus, esse é o cálice da nova aliança, é o seu sangue que foi derramado na cruz em meu favor. Esse sangue me lavou, me comprou de volta. Hoje eu sou filho. Hoje eu posso ter uma mentalidade de filho. Hoje eu posso viver uma metanoia
mudança de mentalidade, porque eu sou filho amado. Eu posso reinar, porque eu estou assentado no trono de glória com o meu Senhor. Todas as bênçãos já foi liberada sobre a minha vida por esse sangue. Por isso, nessa noite, eu me aproprio de toda a bênção para esse ano de 2025. Eu me aproprio da restituição que o Senhor tem para este ano de 2025 na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Pode ser nessa noite com essa convicção. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Estenda suas mãos para frente. Deixa eu abençoar a sua semana. Pai, eu declaro na vida dos meus irmãos que eles viverão a semana de poder, de unção, de vida de Deus. As muralhas não existirão diante deles, porque elas caíram por terra. Eles andarão, ó Deus, na terra que emana leite e mel, no seu casamento, nos seus negócios, no seu trabalho, em cada área da vida deles haverá provisão do Senhor, haverá vida de Deus, haverá o novo de Deus, haverá a restituição de Deus nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando nosso culto hoje. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida. Cumprimente a pessoa que está do seu lado e declara: olha, esse é o ano de Deus para você. Esse é o ano da restituição de Deus na sua vida. Não sai daqui sem falar algo na vida de alguém. Profetize na vida de alguém. Toque a trombeta na vida de alguém nessa noite, declarando que a bênção do Senhor